Gostaria de cumprimentar também, né, o professor Nelson Mascarenhas, que está aqui com a gente, o professor Charles Casimiro Cavalcante, o professor Rodrigo Guido. Então, bom, falar um pouquinho do capítulo São Paulo, né, do capítulo de processamento de sinais de 3E. Essa data, na verdade, é uma data bem especial para o capítulo está completando aí 10 anos, né, teve a sua fundação lá em 2010, né, com o professor Vitor Nascimento, com o professor Marcelo Bruno, com o professor Guido, que está aqui agora, o professor Leonardo Duarte, né, todos eles vão fazer suas palestras hoje aí com a gente, então é uma data bem especial aí para o capítulo, né? E o nosso capítulo, ele foi oficialmente certificado lá em 2013, na primeira vez, indo de 2014 até 2017, e agora, em 2018, ele também foi certificado novamente por mais 4 anos, né? Tem esse reconhecimento aí do 3E, que vale de 2019 até 2022, né? A gente sempre tem procurado trazer bastante conteúdo, né, para os nossos membros associados aí do capítulo, mas não se limitando apenas aos membros, né? As nossas palestras são sempre abertas aí ao público em geral. E ano passado, por exemplo, a gente conseguiu trazer 2 DLs, né? Foi o professor Petros Bolfonos, que ele deu uma palestra lá no SBRT, que foi lá em Petrópolis. Depois ele foi lá para o capítulo do Rio de Janeiro, né? Onde ele deu uma palestra, e depois ele veio aqui para São Paulo, mais precisamente, na verdade, em Campinas, né? Onde ele deu uma palestra lá na Unicamp. E também, no finalzinho do ano, a gente conseguiu trazer o professor Israel Cohen, né, junto com o pessoal do Chile e o pessoal do Rio de Janeiro, né, que ele acabou ficando quase uma semana lá no Chile, depois veio aqui para São Paulo, deu uma palestra aqui na UFABC, deu uma palestra ali na USP com o professor Vitor Nascimento, e depois foi para o Rio de Janeiro, no capítulo lá do Rio de Janeiro, né? Então, a gente está sempre buscando trazer conteúdos aí bastante interessantes para vocês, né, para os membros e não membros, para a comunidade de processamento de sinais em geral, né, e também dizer que a gente está aberto aí, né, caso tenha interesse de estar trazendo alguma pessoa, estar trazendo alguma palestra, né, nós temos quase todos os anos, né? Acho que não sei, não me lembro, recordo agora se é de cada ano em ano ou 2 em 2 anos que existe uma atualização dessa lista, que são os Distinguished Lectures, né? Lá no site de 3E, que a gente consegue ver então a relação de todos os pesquisadores. Também tem a lista recentemente, né? Uma coisa bem recente, a gente ainda não conseguiu trazer ninguém, mas é o Distinguished Lectures da indústria, né, com nomes super interessantes aí. Na verdade, estava conversando com o Marcos do capítulo do Rio de Janeiro no ano passado, e a gente estava querendo trazer um Distinguished Lecture da indústria, mas por conta da pandemia, né, ficou bem difícil aí estar organizando. Até por isso que a gente só conseguiu mais para o final do ano, que agora acho que a maioria das coisas entraram um pouco em regime permanente, né? A gente está conseguindo se organizar melhor, se adaptar melhor a esse novo modelo de vida, assim, né? Então, mas, né, tem essas listas, então caso haja interesse de vocês, né, venham conversar com a gente, tragam, falar, será que não tem como trazer, né, tal pessoa, que a gente vai atrás, a gente conversa. E uma outra coisa legal também da sociedade é que não necessariamente precisa estar naquela lista, né? Mas a sociedade, dependendo de alguns pesquisadores, o nível deles, né? Dependendo se equiparam assim ao que eles consideram um Distinguished Lecture, a gente também consegue trazer. Então, a Vanessa, eu acho que foi em 2018, que ela trouxe o Torad, né? Ele não estava naquela lista, mas a gente conseguiu trazer ele como Distinguished Lecture. Então, fica, né, o capítulo está sempre aberto aí para estar recebendo pessoas e fazendo parcerias também, né? A gente tem atuado bastante também com vários eventos, né? Colaborado, então, ano passado, junto com o Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais, né? Com o Simpósio de Processamento de Sinais, que a gente tem feito, né? Fizemos, o último foi em 2017, aqui na UFBC,
mas que teve a criação lá na Unicamp, né? Então a gente está bem aberto aí às propostas, né? As parcerias. Bom, gostaria de passar a palavra para o professor Charles Casimiro Cavalcante, né? Professor lá da Universidade Federal do Ceará, que hoje ele está como o Regional Director at Large das regiões 7 e 9 da Signal Processing Society, D3E, e que aceitou vir falar um pouquinho com a gente hoje. Professor, muito obrigado. Bom, obrigado, Kenji, obrigado, André, obrigado a todos, né? Sempre é um prazer enorme estar aqui. Como a gente estava falando antes, dos efeitos colaterais positivos da pandemia é permitir que essas atividades dos capítulos, que tipicamente são atividades locais, elas agora ganham uma conotação um pouco mais ampliada, né, do que seria local, já que está todo mundo trabalhando em modo remoto, virtual. Então, eu queria primeiro parabenizar, né, o capítulo de São Paulo por estar sendo bastante ativo nessa questão da difusão da área de processamento de sinais, né, uma atuação forte no país, como os vários outros capítulos que nós temos, mas o de São Paulo em particular tem tido uma atuação bastante marcante. O Kenji elencou aí vários pontos que foram dos feitos, né, mais recentes aí do capítulo. Eu gostaria também de aproveitar e convidar o pessoal, tanto os membros, né, do capítulo, quanto os outros aí que estiverem nos escutando, para participar de um evento que o I3E, né, a Sociedade de Processamento de Sinais, na verdade, está promovendo na próxima segunda, né, dia 30, sobre essas atividades, né, do que a sociedade tem feito em relação à membresia também e algumas outras oportunidades. É uma oportunidade de difundir, conversar, né, vai ser possível fazer interações, pelo menos por chat, com o pessoal do I3E, né, o vice-presidente de membership vai estar também presente, eu estarei. Então, queria te estender com isso e também me colocar à disposição, não só do capítulo, mas dos membros, de uma maneira geral, para a gente tentar fazer algumas atividades, quer sejam localizadas dentro do capítulo, quer sejam atividades que possam expandir, né? Como o próprio canal que o Tito criou aí, Café com Sinais, que, embora tenha uma atuação ainda focada, né, estou mais vinculado ao capítulo, mas já está tendo um alcance bastante nacional, então a gente pode também tentar expandir isso para mais do que o capítulo, né, assim, expandindo a área de processamento de sinais, enfim, fazendo um pouco do que a gente quer e gosta de fazer, que é essa da difusão científica aí na área, tá? Então, obrigado, Kenji, pelo convite, né, eu queria agradecer aos demais colegas, ao professor Nelson, Rodrigo, Tito, André, vários colegas, né, assim, é até estranho dizer, o capítulo de São Paulo, professor lá do Ceará, né, mas, enfim, me sinto parte de São Paulo, até porque minha formação foi na Unicamp, então vários dos nomes são meus, vamos dizer, não só ídolos, de certa forma, aí na comunidade de processamento de sinais, com boas inspirações aí, tá? Então, um grande prazer, muito obrigado, Kenji, aí, pela oportunidade. Eu que agradeço, Charles. Obrigado. Bom, então, né, fica o convite aí para o pessoal do evento no dia 30, né? Depois, não sei se tem como a gente colocar o link aqui, mas aí depois eu posso tentar ver da gente colocar o link para o pessoal, para os membros, né, que quiserem estar participando, participar. Bom, então, só, né, falar um pouco da programação de hoje, né? Então, a gente agora às 14 horas, nós vamos ter a palestra do professor Anderson Rocha, né, lá do Instituto de Computação da Unicamp, cuja palestra é intitulada, né, de Caçadores, Coletores a Editores Genéticos, Inteligência Artificial, e o que vem depois, né? Às 14h30, nós vamos ter a palestra do professor Marcelo Bruno, lá do ITA, Inferência Distribuída em Redes Cooperativas, tá? Seguindo pela palestra do professor Nelson Mascarenhas, professor aposentado lá da Universidade Federal de São Carlos, né? Vai estar falando um pouquinho para a gente sobre filtragem de ruído por som em imagens. Bom, depois às 15h30 nós vamos ter a apresentação do professor Rodrigo Guido, lá do BILSE da Unesp, Tendências em Processamento de Sinais de Voz. Às 16 horas vamos ter a palestra do professor João Romano, lá da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Vai estar falando um pouco sobre estimação e filtragem ao aprendizado de máquina com equidade.
um percurso e algumas perspectivas. Às 16h30 a gente vai ter a palestra da Vanessa Testoni, falando sobre Video Codecs for Our Next TV 3.0, né? Seria TV 3.0. Às 17 horas vamos ter a palestra do professor Vitor Nascimento, lá da USP, aqui de São Paulo, falando de aplicações de processamento de sinais em epidemiologia, seguido pela palestra do professor Leonardo Duarte Tomazelli, né, lá da FCA da Unicamp, The Interplay Between Signal Processing and Multiple Criteria Decision Analysis, tá? E finalizando aí com a palestra do professor Kazu, aqui da Universidade Federal do ABC, né, falando sobre aplicações de processamento de sinais e aprendizado de máquina em pesquisa interdisciplinar. Então, antes da gente, né, começar aí com as nossas palestras, só queria aproveitar mais uma vez para agradecer ao Tito aí pelo apoio com o canal dele e também pedir para o Tito, né, tá divulgando um pouquinho esse canal que é super interessante aí de divulgação científica que esse projeto que ele montou. Então, Tito, se você puder estar falando um pouquinho sobre esse seu projeto aí, seria bem legal. Opa, falo sim. Só um segundinho, por gentileza. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Tito Spadini, ajudando os professores André Kazu e Kenji Nose Filho aqui na organização do evento. E este evento ele está sendo transmitido pelo canal Café com Sinais. O Café com Sinais ele tinha começado num formato puramente baseado em podcast, mas a ideia é que ele passe por algumas transformações e se adapte a formatos de vídeo também, a live streams, de repente a live streams da gravação de novos episódios. E como é que ele começou, né? Ele começou com um certo incômodo que eu sentia ao conversar com alguns colegas meus enquanto eu fazia iniciação científica. Eu queria saber quem mais estava fazendo. Eu ficava curioso para saber quem mais está fazendo, né? De repente a pessoa tem alguma coisa bacana para me passar, para me mostrar. Eu estava com uma curiosidade muito forte. E eu comecei a perceber que muita gente que eu pensava que fazia, não fazia. E quando eu ia conversar com a pessoa, a impressão que eu tinha é que na cabeça da pessoa você tinha que ser um gênio para fazer iniciação científica. Quem fazia mestrado e doutorado, então, era um semideus na Terra, né? Parecia isso. Você tinha que andar sobre as águas e, num estralar de dedos, todos os problemas do mundo magicamente sumiriam porque você bem o quis. Então, tinha essa visão, né? Muita gente mesmo tinha essa visão. E muita gente que eu acreditava ser muito melhor do que eu. Muito melhor. Tecnicamente, muito melhor. E essas pessoas tinham essa visão. E ao longo do tempo, eu conversei... Bom, acabei fazendo amizades, conversei com muitos colegas que são professores, nem todos da UFABC. E eu percebi que parte daquele pensamento deles vinha de algumas visões que alguns professores também tinham. E, bom, depois de muita conversa com muita gente, eu comecei a ficar tão incomodado com isso que eu pensei, poxa, eu não sou nenhum grande exemplo para dar, mas eu sou uma pessoa que fez iniciação científica. Talvez eu tenha algo a dizer mostrando que não é bem assim que funciona. E eu comecei a ficar com essa vontade de registrar de alguma maneira, então eu fui gravando sem lançar. Eu fui gravando episódios para mim. Eu queria deixar isso documentado para mim. Depois eu fui soltando alguns dos episódios e fui tendo algumas outras ideias também, como, por exemplo, trazer colegas que fizeram para contar um pouco dos seus projetos, contar algumas das dificuldades que tiveram, explicar como foi que eles conseguiram vencer isso daí, contar um pouco da vida deles, né? Mostrar que são seres humanos normais como qualquer um de nós. Não existe assim nenhum tipo de fantasia, somos seres normais como qualquer outra pessoa seria. E você não só pode, como na minha própria concepção, você deve, pelo menos, fazer uma iniciação científica ao longo da sua formação, e independentemente de você pretender ou não seguir carreira acadêmica. Eu acho que independe, né? Eu acho que isso acrescenta demais em muitos aspectos. E como eu senti uma melhora muito grande, não só na minha, mas também na formação dos meus colegas, eu comecei a pensar que seria muito bacana investir um tempo numa espécie de passatempo, um hobby, mas também uma espécie de extensão, de repente, quem sabe, não oficial,
um tempo da minha vida para desenvolver um pouco melhor esse trabalho no Café com Sinais e, de repente, agora com algumas ideias interessantes para tentar convidar algumas outras pessoas, fazer um formato um pouco diferenciado, como esse de trazer, de repente, vez ou outra, alguns eventos que têm muita relação com o tipo de conversa que ocorre nos próprios episódios do Café com Sinais, que haverá ainda mais. Então, eu agradeço muito pela oportunidade aqui a todo o pessoal do 3E, do capítulo. Agradeço ao Kenji, ao Kazu e a cada um dos convidados e também aos espectadores que estão acompanhando. Espero que vocês gostem bastante aí do evento que traremos para vocês. Tá legal? Muito obrigado aí pelo espaço, pessoal. Bom, eu que agradeço aí, Tito. Muito obrigado. E só estendendo um pouco esse trabalho que o Tito faz, não só com Café com Sinais, né, mas um trabalho que ele faz aqui na Universidade Federal da ABC, mais especificamente para o nosso curso, que é o curso de Engenharia de Informação, né, é um trabalho muito interessante, muito importante, que a gente é muito grato aí por ele, né, esse contato que ele tem com os alunos, de trazer os alunos até a gente, de tentar quebrar um pouco essa barreira que muitos ainda têm, né, dessa relação aluno com o professor, aluno com a pesquisa, ou até mesmo aluno de graduação com os alunos de pós-graduação, né? E esse contato entre todos esses, ele é muito enriquecedor, né? Contatos que eu tive desde a minha graduação, que foi lá no Unesp de Ilha Solteira, depois no meu doutorado, que foi lá na Unicamp, no DSP-Com, e agora a minha participação, né, como docente aqui no Laboratório de Sinais e Sistemas. A gente tem um ambiente que a gente gosta muito e que a gente preserva muito, que tem toda essa relação, né, onde temos docentes, alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e alunos de graduação que vão desde o primeiro ano, né? Aqui na UFBC a gente tem um programa chamado Pesquisando desde o Primeiro Dia, né, que possibilita aos alunos primeiro-anistas a estarem trabalhando com iniciação científica, um trabalho bem bacana. Confesso que dá bastante trabalho, não só para a gente, como para os próprios alunos, né? Mas esse contato ele é muito rico, né? Pegando os alunos que, né, acabaram de sair do ensino médio e a gente ali, né? É um contato que só enriquece, assim. Então, esse trabalho que o Tito tem feito é um trabalho bem interessante. O Tito não tem só esse canal, o Café com Sinais, também tem uma série de vídeos no YouTube, que inclusive a gente usa bastante aí para estar passando para os nossos alunos. Então, mais uma vez aí, Tito, obrigado por toda a ajuda e suporte aí que você tem dado para a gente. Eu que agradeço, Kenji. Muito obrigado aí pelas palavras. Eu fico muito feliz. E não posso deixar de dizer que em muitas das oportunidades, né, que esse tipo de trabalho foi desenvolvido, eu tive também a colaboração de alguns colegas e nem todas essas pessoas são pessoas que aparecem na câmera, nem todas essas pessoas são pessoas que aparecem ali no microfone, né? Nem todas essas pessoas são pessoas que diretamente a gente vê, que a gente ouve ali, mas que estão ali por detrás, né? Assim como muitas vezes a gente vê numa empresa, numa universidade, a gente vê tanta coisa bacana acontecer, sendo feita, normalmente não foram só aquelas pessoas que a gente vê, né, que ajudaram muito. Você ajudou muito, o Suyama ajudou, nossa, eu não tenho nem como contabilizar, é incomensurável. Isso é assim, simplesmente não aconteceria. É simples assim, né? Então, e tantas outras pessoas, colegas, amigos meus, gente até de fora da universidade. Esse tipo de coisa geralmente envolve mais pessoas, né? Então, eu fico muito feliz por saber que gente assim existe. Eu tenho também um grande amigo da Universidade Federal do Paraná, né? O professor Bruno Taylor. É uma pessoa com quem eu converso bastante. Ele é mais especificamente de educação matemática, né? Então, foge um pouquinho do que a gente está
acostumado a lidar, né? Ele não é engenheiro e tal, mas ele é um professor, ele é um grande professor, ele é focado em ensino básico, né? E uma didática assim fora de série. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acabei não falando quando você tinha mencionado aqui, né? Mas eu me lembro agora, uma coisa muito importante para dizer, de uma conversa que surgiu com ele, que é a respeito do que é ser um bom professor, de como é se aprimorar, que ele trabalha justamente com formação continuada. E eu me lembro que ele tinha falado, olha, eu entendo que tem como você usar abordagens diferentes e que para outros cenários talvez seja interessante usar uma abordagem diferente, mas quem é o bom professor? O bom professor é aquele que você vê os grandes feitos do laboratório dele, sendo que só tem gênios, vamos pôr muitas aspas aqui, mas só tem gênio no laboratório dele. As pessoas já entraram prontas, digamos assim. Não tinha como não sair um resultado bom daquilo. É inevitável, só se a pessoa se esforçou para fazer besteira ali, né? É, tem laboratório que tem tanta gente tão boa que realmente você tem que se esforçar para a coisa não acontecer, né? Mas o bom professor, pelo menos no, de acordo com as conversas que nós dois tínhamos, e elas eram muito recorrentes, conversas longas, muito boas, muito frutíferas, dessas conversas a gente acabava entrando num consenso, ali entre nós dois pelo menos, né? De que o bom professor, na verdade, é aquele que consegue fazer o trabalho da melhor forma possível, mas com a matéria-prima mais complexa possível. É muito fácil você pegar aquela matéria-prima impecável e você extrair algo de bom daquilo, né? O difícil é você pegar uma matéria-prima que é mais complicada de você trabalhar e você consegue entregar um trabalho muito legal com aquilo, né? Então, eu acho que é esse o principal trabalho do professor, né? Eu não digo do pesquisador, eu não digo, né? Mas eu digo do professor, seria mais isso. E então a gente acabou percebendo que, poxa, se é isso que é o mais interessante para o professor, então a gente não pode deixar ninguém para trás. Então a gente não pode olhar para aquele aluno que de repente tem um pouco mais de dificuldade e falar, bom, este aqui não tem como, né? Às vezes na primeira, na segunda tentativa que você faz, você já descarta o aluno, isso é totalmente equivocado, né? Então, fazer material voltado para pessoas que estão começando ou pensando em começar acabou sendo um fator motivador muito forte, né? Então, de novo, eu agradeço demais pelas palavras. Eu espero conseguir continuar esse trabalho, espero conseguir trazer colegas que se interessem e continuem com trabalhos assim. Como também tem, por exemplo, não vou deixar de falar, o trabalho que o Henrique Ferreira faz, né, com os alunos em relação, por exemplo, a trazer alunos para o curso, explicando o que é a universidade, naquelas palestras que ele e eu fazemos, foi ele quem me convidou para fazer as palestras. O trabalho também que ele faz no IPT com o pessoal da física, das competições. O trabalho social também que o Renan Broto, da Unicamp, faz, né? Informação, muito importante. Então, muita gente faz muita coisa bacana, né? E é muito legal saber que essas pessoas existem e vocês aqui também são pessoas assim. A gente sabe que são. E muito obrigado. Com certeza, Tito. Mais uma vez, então, né? Obrigado. Isso que você falou foi muito interessante, né? Porque em particular um desafio muito grande que a gente tem nessa nossa área, né, de processamento de sinais, que tem uma matemática muito pesada. Às vezes a gente precisa que o aluno ele venha já com um bom conhecimento de álgebra linear, de geometria analítica, mas aí quando a gente pega esse primeiro anista é um desafio enorme, né? Assim, para a gente tentar trazer isso para o mundo dele, né? Mas eu acho que está aí o desafio que torna o objetivo legal, assim, né? Você aceitar esse desafio e falar, não, vamos lá, né? Como que eu vou fazer para que esse conteúdo chegue até ele, né? E nesse papel, assim, né, de divulgação científica, de fazer
esse mundo, né? Às vezes as pessoas às vezes acabam vendo a universidade como um mundo muito distante, né? Então imagina um mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas tentar trazer, né? E mostrar que está mais próximo e basicamente basta querer, né? Se você tem interesse, se você quer, se você acha legal, se você se entusiasma com o assunto, vamos lá que a gente faz juntos, né? Então, acho que isso é muito bacana e é algo que assim, né, a gente ali no capítulo também tenta sempre trazer, né? Sempre buscar fazer com que isso se realize. Então, muito bacana aí. Bom, pessoal, a gente está com acho que 4 minutinhos antes de começar a palestra do professor Anderson. Então, acho que só dar um intervalinho, né, Tito? A gente dá um intervalinho aí para o pessoal beber uma água. Sem problemas, podemos fazer isso sim. Às 2 horas a gente começa, então, com a palestra do professor Anderson. Né? O professor Kazu, ele vai estar como chair aí dessa primeira parte. E a gente volta em 4 minutinhos, pessoal. Obrigado. Até já, pessoal.